Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos vocês muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexoterapeuta Podal. E depois desse vídeo também vai lá para a fanpage, né, no Facebook, e uns pedacinhos deles nós vamos colocar no Instagram também, ali nos stories, né, para todos possam ter acesso à informação e de alguma forma possa vir aqui para o YouTube ou na fanpage, enfim, para a gente se conversar cada vez mais, nos aproximar e transferir informação. Quero que você aprenda muito a respeito da reflexologia podal, que é a massagem nos pés, né, para aliviar dores físicas e dores emocionais, né, para você que quer fazer meus cursos, né, então, estamos aí. Eu estou fazendo a leitura da apostila das dores emocionais, né, do meu curso avançado, que é essa apostila aqui, né? Já avançamos um tantinho bom, né? Na última aula, falei sobre os 5 elementos da medicina tradicional chinesa, o quanto ela pode nos ajudar, né? Ah, Roberto, mas eu não gosto muito, não sei e tal. Ah, poxa, eu gostei bastante da aula dos 5 elementos, queria saber um pouco mais, achei super interessante. Nossa, como dá para ajudar bastante. Realmente, dá para ajudar muito você trabalhar com 5 elementos. Eu vou dar uma repassadinha só nos conceitos dos 5 elementos e vou avançar. E hoje é a 5ª aula desse módulo nosso das dores, o módulo avançado das dores emocionais, tá bem? Então, eu vou dar uma repassadinha nesse assunto, que durante a semana várias pessoas que já assistiram a aula tiveram me perguntando bastante, porque esse é sempre um assunto, né? O assunto dos 5 elementos sempre é um assunto que instiga, as pessoas querem saber mais, mas se eu tenho uma pessoa assim, eu tenho uma pessoa assado, como que eu posso usar dos conceitos dos 5 elementos, né, para ajudar a pessoa? Eu vou passar um ou outro exemplo aqui, estimular vocês a exercitar a mente para usar esses conceitos dos 5 elementos, né, e trazer o entendimento para o pé, tá bem? Então, lembrando, 5 elementos, tem a lei de geração e a lei de contenção. Roberto, não vi essa aula, não sei o que é isso. Então, dá um passinho para trás, essa daqui é a 5ª aula. Assiste a 4ª aula, que eu falo bastante sobre os conceitos dos dois movimentos principais dos 5 elementos, que é a lei de geração, a lei de contenção. Lei de geração, um elemento gera para o outro, um elemento potencializa o outro. E a lei de contenção, um elemento contém a ação do outro, ele atenua a ação do outro e potencializa aquele outro que está sendo sugado, né? Então vamos falar, dar um exemplo aqui, né? Uma pessoa, se você atende um cliente, tá? Você atende um cliente e tal, poxa, eu queria usar muito os conceitos dos 5 elementos para ajudar esse meu cliente. Vamos dizer que esse seu cliente seja um cliente, uma pessoa muito reflexiva, né? Uma pessoa que fica pensando, sabe aquela pessoa que pensa, fica filosofando, ela é demais assim, ela é muito assim. Se ela é muito assim, ela quer dizer que ela está muito um determinado elemento, né? O ideal é ser o quê? Como eu gosto de trabalhar com questões matemáticas, né? Já que são 5 elementos, o ideal, se fosse uma somatória de 100, o ideal é que nós fôssemos 20% fogo, 20% terra, 20% metal, 20% água e 20% madeira. Se nós fôssemos assim, nós estaríamos equilibrados energeticamente e, aspas, não teríamos aí desafios complicados para resolver. Quando os desafios surgissem, a gente saberia resolver de boa, tranquilo, sem ficar doido. Mas nós não somos assim. Nós somos algo a mais, e se eu sou algo a mais, quer dizer que eu sou algo a menos. Se eu tenho algo a mais e tenho algo a menos, isso quer dizer que eu estou desequilibrado energeticamente. E quem nesse mundo nosso está desequilibrado energeticamente? Praticamente todos nós, né? Todos nós somos mais uma coisa e menos outra. Consequentemente, nós todos estamos, de certa forma, desequilibrados. Mas, quanto que eu estou? É essa a questão. Se eu sou um pouquinho a mais e não estou comprometendo muito ao outro lado, né? Tudo bem, é só dar uma ajustadinha, sabe aquela regulagenzinha, o fino da regulagem? É isso que a terapia faz. Agora, quando uma pessoa é demais uma coisa, ela é muito, no caso eu dei o exemplo da pessoa reflexiva, a pessoa ela é muito reflexiva, ela fica pensando, fica refletindo. O Roberto às vezes é assim, né?
Então, se eu tenho uma característica principal, eu me considero uma pessoa reflexiva, que às vezes eu fico refletindo demais antes de tomar uma decisão. Então, eu sou muito reflexivo. Então, o que fazer com o Roberto? Já fica a dica aí, se algumas de vocês ou alguns de vocês um dia forem me atender, né? Então, eu sou muito reflexivo, ou se você tem um cliente muito reflexivo. Então, se eu sou muito reflexivo, qual elemento eu sou? Existem aqui em cima a característica principal de cada elemento. As primeiras linhas aqui é a característica principal. Então, a característica principal, no caso, se eu sou muito reflexivo, eu estou no elemento terra, né? Eu sou muito reflexivo. Então, o que fazer com uma pessoa muito reflexiva? Lembra da lei de geração e da lei de contenção? Então, se eu colocar fogo na terra, né, colocar mais fogo, eu vou estar alimentando a terra, ou seja, se eu fizer isso para um cliente meu, eu vou torná-lo mais reflexivo ainda, ou seja, eu vou aumentar o nível do desequilíbrio energético dele ou dela. Então eu não posso usar o fogo demais, senão eu vou torná-lo muito reflexivo. Eu preciso fazer o que então? Eu preciso conter essa reflexão. Eu preciso atenuar essa reflexão. Como que eu faço para atenuar? Lembra da lei de geração e contenção? Então, o que contém a ação da terra é a madeira. Então, a madeira, ela atenua, ela contém, ela reduz a ação da terra. Legal. Então, se eu usar madeira na terra, eu vou tirar essa reflexão, né? O elemento madeira vai atenuar a terra e, ao mesmo tempo, ele vai alimentar o fogo, porque a terra está consumindo muito fogo e ela está ficando demais desequilibrada. Então, a madeira, usando a madeira na terra, eu atenuo a terra e potencializo o fogo que está sendo muito sugado pela terra. E assim, dessa forma, eu equilibro esse sistema que estava um pouquinho desajustado. Tá bem? Então, essa é um pouquinho da aula anterior. Então, assiste a aula 4, que a gente fala bastante sobre lei de geração e contenção. Nossa, não entendi nada, Roberto. É porque aqui eu estou passando, como eu já dei essa aula na aula 4, vai lá, dá um passinho para trás e assiste a aula 4, tá bem? Aqui nós temos uma relação de palavras que na página seguinte, né, da apostila, que vem ser a página 7 da apostila, tem esse painel aqui. Nesse painel aqui, todas aquelas descrições que estão lá na outra página estão aqui. Então, você pode aí identificar características de cada elemento, a cor de roupa que a pessoa está usando, o que ela mais gosta de comer, o que ela mais gosta de ouvir. Então, aqui tem todas as questões, se ela gosta mais de inverno, se é uma pessoa mais voltada para o verão, se é uma pessoa mais de meia estação. Então, esse aqui é um estudo mais aprofundado a respeito dos 5 elementos. Tá? Então, aqui no nosso estudo da reflexologia, voltando lá, vamos dar um passinho para trás. Roberto, você falou, tem que usar madeira, mas o que eu faço? E daí? Então, madeira, lembra aqui, ó, vou ter que usar madeira. Madeira tem as letrinhas de vermelho aqui, ó, F-VB. O que é o F? É o fígado. VB é a vesícula biliar. Então, eu vou ter que trabalhar bastante o fígado. Tá? Eu vou fazer a massagem. Lembra? Tudo que a gente aprende lá, a gente traz para o pé. Cadê o pé? Vamos fazer aqui pé certinho, pé direito. Isso, pé direito. Tem que trabalhar o fígado. Principalmente trabalhar o fígado e a vesícula biliar. Então, quando for fazer a massagem para controlar, para melhorar, para atenuar a questão da insatisfação, que a terra está demais, você vai usar madeira para trabalhar fígado e vesícula biliar. Ou seja, você vai fazer o protocolo geral no pé, como eu sempre ensino vocês fazerem, faz tudo no pé, nos 2 pés, tudo. Só que você vai dar mais atenção, você vai dar uns minutos a mais no fígado e na vesícula biliar para dar uma melhorada, para dar entendeu? Então essa assim você aprende. Dá um passinho para trás, veja a aula 4. Então voltando no painel, então aqui tem todas as características, né, de cada elemento. Então você pode observar o seu cliente, a roupa que ele veste, o jeito que ele fala, o jeito que ele gesticula. Você faz um questionáriozinho aí, você é mais verão, você é mais inverno, você é meia estação.
Enfim, tem várias formas de você identificar o seu cliente. Porque tem uma coisa do cliente ser algo e estar outra coisa, né? No caso, eu, Roberto, eu sou terra, sou reflexivo, mas às vezes eu estou elétrico, né? Às vezes eu não estou reflexivo, tal, às vezes eu estou elétrico, mas eu não sou elétrico, né? Eu sou mais reflexivo. Então você tem que aprender a observar o seu cliente no dia que ele veio para você. Eu já sei que ele é tal coisa, mas hoje ele está tal coisa. Se ele está tal coisa hoje, por que que ele ele está algo que normalmente ele não é? Né? Será que eu estou conseguindo trazer ele para o equilíbrio? Se ele era de mais uma coisa, será que eu estou conseguindo ajustar? Ou será que está acontecendo algo em separado que deixou ele mais assim, mais assado? Então você precisa aprender a observar o seu cliente e atender ele olhando a característica principal que ele é e observando como ele está neste dia, tá bem? Então, de novo aqui o painel, né, para quem quiser mais detalhes depois, tem a apostila, tem o curso, etc. Né? Lembrando que isso aqui é o estudo do módulo das dores emocionais, módulo avançado. E aqui eu tenho um exercício, né, para a gente entrar de fato na aula 5, vamos praticar um pouquinho, comentar um pouco sobre o elemento fogo. Eu vou comentar todos os elementos, né? De uma forma aqui um pouco mais teórica, que eu falei um pouquinho para vocês, um pouco mais na parte prática. Eu vou transferir para você aqui alguns conceitos aqui que a gente tem aqui na apostila. Então, o elemento fogo, ele está mais para a excitação e a apatia, né? Na medicina tradicional chinesa, são representados pelo elemento fogo. Tem o coração como órgão e o intestino delgado como víscera. Emocionalmente, a excitação e a apatia estão ligadas ao coração. Tomando como princípio básico que tudo que é demais não é bom, uma pessoa extremamente excitada ou apática por longos períodos demonstra o desequilíbrio emocional ligado ao coração. Tá? Então você começa a sacar algumas coisas e identificar como que a pessoa está. Né? Aqui tem as páginas seguintes, aqui eu coloquei algumas ilustrações para ficar mais marcado, né? A gente vê uma ilustração, a gente marca mais o que a gente quer dizer aqui. Então vou ler para vocês aqui. Certo que fatos de extrema alegria causem excitação e são importantes serem vivenciados e comemorados. Entretanto, o excesso torna-se prejudicial, desequilibrando todo o sistema energético do ser. Ou seja, você de repente aí, igual que ganhou um campeonato, alguma coisa, conquistou alguma coisa, legal, você vai ficar excitado, agitado, parará. Mas viver eternamente excitado, comemorando o inteiro, vida que segue, vamos seguir em frente. Se tiver o tempo todo só fazendo festa, tem alguma coisa estranha. Se tiver o tempo todo apático, também não é legal. Vou ler esse pedacinho aqui para vocês aqui. O oposto também pode elevar o desequilíbrio energético do coração. Como exemplo, a morte de alguém ou a perda de um emprego é uma fonte significante de apatia e estresse. Ou seja, viver o luto é extremamente importante e saudável. Porém, ficar aí por anos vivendo o luto, vivendo um momento, vivendo um fato que não ficou legal, isso é prejudicial. Então é preciso sacar o momento, vivenciar o momento, mas isso tem que ser diluído e a vida tem que seguir, tá bem? Vamos falar sobre esse homenzinho aqui meio acabrunhado e tal. O grande problema é quando a apatia e o estresse tornam-se perentes na vida do nosso cliente. É aquilo que eu comentei para vocês agora há pouco. Vamos ler igual esse pedacinho aqui, o rapaz aqui com insônia, né? Pensando na vida. Vamos ver o que está dizendo aqui. Observando o comportamento dos nossos clientes, que falam alto, dão gargalhadas, que se tornam o foco das atenções em festas e reuniões, e que também têm hábitos noturnos, estes hábitos demonstram o desequilíbrio emocional do coração, que está ligado ao elemento fogo. Assim, ficam sujeitos a desenvolver desequilíbrios como palpitação, ansiedade, insônia, pelo excesso de excitação. Ou seja, pessoas que são muito agitadas, pessoas
noturnas, às vezes ela, até tudo aquilo desacelerar, a ansiedade passar, o sono chegar, leva-se um tempo e esse tempo fica marcando, e o dia vai e a pessoa não dormiu, né? Então precisa tomar cuidado com isso. Passado esse período do estresse, tanto na excitação ou na apatia, é natural que retome o equilíbrio energético afetado. Porém, se ele permanecer por longos períodos, pode desarmonizar todo o sistema energético. Ou seja, é aquilo que eu acabei falando antes da leitura. Então precisa ficar atento. Ficar atento. Então a dicasinha aqui, ó. Utilizando o conhecimento dos 5 elementos em consonância, né, com a reflexoterapia podal, podemos conter a ação do elemento fogo trabalhando o elemento água, né? O elemento água, ele apaga o fogo, ele atenua o fogo. É claro para todos nós que a água apaga o fogo, a água reduz o fogo. E com isso tonificando o elemento madeira. Por quê? Porque quando eu uso a água, ao mesmo tempo que a água ela está apagando o fogo, está diminuindo o fogo, a água, quando eu trabalho o elemento água, que é o rim e a bexiga, eu estou potencializando a madeira. Como assim? Porque a água, se você colocar água numa plantinha, que ela está meio murchinha, se você colocar água numa plantinha que está meio murchinha, essa plantinha ela vai voltar. Então a água, ela tem o poder de conter o fogo, né? E ao mesmo tempo dá um gás, dá um algo a mais para a madeira. Então vou ler aqui para vocês. Então a água, ao mesmo tempo que ela contém a ação do fogo, ela tonifica o elemento madeira para a harmonização do coração e do intestino delgado, que também devem ser trabalhados, ok? Então, pessoal, essa é a aula de hoje, a 5ª aula. Falamos sobre, e começamos a iniciar aí, falando um pouquinho mais detalhadamente sobre os 5 elementos, e no caso hoje falamos sobre o elemento fogo. Fiz busquei um pouquinho a aula anterior, que foi a aula 4, expliquei mais um pouquinho sobre os 5 elementos e já dissequei agora o assunto do elemento fogo. Na próxima aula nós vamos falar sobre o elemento terra, né? Vamos anotar aqui. A 6ª aula, deixa eu anotar aqui, então isso, já está anotado para não perder. Então a 6ª aula nós vamos falar sobre o elemento terra, as características do elemento terra, e dar mais alguns exemplos e trabalhar elemento por elemento, entender isso bem entendido, que quando está aqui dentro, lembra? Depois que está aqui dentro, você fica super tranquilo, você atende qualquer cliente, você ouve o seu cliente, ouve as dores dele, e aí você, com a reflexologia, né, o entendimento dos 5 elementos, você vai promover a transformação na vida do seu cliente. E transformando o seu cliente, automaticamente você transforma a sua vida para cada vez melhor, ok? Esse é o recado de hoje, brigadão, nos vemos numa próxima aula. Até mais, tchau, tchau!